eu posso dizer para vocês o seguinte: por que que alguém iria querer adulterar as obras de Kardec? E aí você olha para Rusteng e ele mesmo declara que ele gostaria de estar no lugar, ele acredita que ele era o Messias da moral. Gente, olha, é muito interessante porque ele não esconde isso. Ele, inclusive, escreve uma obra é, né, refutando, criticando Kardec, assim, chamando Kardec de prepotente. É uma coisa impressionante, né? Eu até estava observando isso, comentando com o Paulo. Olha, Paulo, a gente não colocou isso no livro, olha que interessante. Olha, o nome do Sim. livro é Os Quatro Evangelhos de Rusteng, Refutação perdão, Resposta aos Detratores, e que supostamente foi escrito pelos discípulos de Rusteng, mas pode-se dizer que ele não tinha muitos discípulos, porque a obra dele não foi bem vendida assim. Ele, inclusive, criticou isso, ele lamentou isso. E ele diz que escreveu isso aqui, ó, em 1866. Logo depois, vocês sabem que ele escreveu a obra, Os Quatro Evangelhos, na verdade foi uma psicografia. A médium era amiga de Kardec, não confiava no próprio Rusteng, e a gente também revelou isso através de uma carta, a Émilie Collignon, ela não confiava naquilo que estava recebendo por sua psicografia, né? E aí ela escreveu para Kardec, Kardec diz, olha, isso é absurdo, não faz sentido. Uma única médium, né? Grace está lembrando aí. E aí ele mostra aqui, né, depois de ter lançado essa obra, Kardec ele faz uma análise com base no método da concordância e universalidade, né, o controle universal dos ensinos. Tusteng fica assim, muito chateado com isso, porque ele queria que a obra dele fosse aceita, né, para que ele assumisse uma posição de destaque, alguma coisa assim. Então, olha o que ele disse que escreveu isso em 1866, ele mesmo, ou seja, logo depois do lançamento da obra. E aí ele mostra a revolta que ele tinha contra Kardec. Olha só, o artigo de Allan Kardec do mês de junho de 66 foi escrito sobre a influência de um sistema preconcebido. Na cabeça dele, aquilo não era ciência. Esse método foi preconcebido na introdução do Evangelho, cuja execução está anunciado no prefácio de O Céu e o Inferno. Vocês já leram o prefácio do Céu e Inferno, gente? Já, Lucas. Esse prefácio ele foi suprimido na adulteração. Vocês lembram disso, né? Então, esse prefácio ele foi suprimido porque justamente ele incomodava todos aqueles que queriam impor sistemas pessoais. Esse prefácio ele mostra justamente as bases experimentais do Espiritismo, assim como a introdução do capítulo 8º original do Céu e Inferno. Também trata do método como, digamos assim, aquilo que protege o espiritismo de se tornar um sistema pessoal, ou seja, mais uma religião. Então, aquilo incomodava quem queria impor um sistema pessoal, certo? E aí, não foi por coincidência, então, que esse prefácio ele foi excluído. E a gente nem colocou isso na obra, né? A gente nem colocou isso no Nem Céu nem Inferno. Pode vir numa próxima edição. Outro que não tinha, que estava absolutamente insatisfeito com o prefácio e com o capítulo 8º, era o amigo dele, o senhor Pesani. O senhor Pesani, ele escreveu, no mesmo ano de 65, uma obra chamada Síntese Filosófica no século XIX. E ele estabelece lá a teoria dele para o que deveria ser o espiritismo. Ele diz que tem que ter uma primeira fase material, e só essa primeira fase caberia a Kardec. Depois uma fase filosófica, que caberia a esse trabalho de síntese filosófica, ou seja, como se ele fosse aquela pessoa responsável. E a terceira fase seria a fase teológica, ou seja, a fase dogmática, em que viriam espíritos superiores para finalmente trazer a verdade, né? Porque na Terra, segundo ele, todos nós somos medíocres e todos os espíritos são medíocres. Então, precisaria que viesse espíritos, anjos do céu. Veja, essa é a mentalidade dessas pessoas que tinham assim uma inveja enorme de Kardec, uma revolta contra Kardec, e Kardec tinha uma isenção. E tanto ele tinha uma isenção que ele
recomenda um primeiro livro de Pesani sobre reencarnação, que era um bom livro, e também ele faz uma análise sobre o livro de Rusteng, sobre os 4 evangelhos, dizendo, olha, isso aqui ainda não é possível de ser confirmado. A gente precisa de mais dados para poder analisar. Então, eles tinham, assim, eles entendiam que Kardec só precisava ter cumprido a parte da primeira fase e ter abandonado o trabalho. Mas veja lá, não vamos dar muito ibope a isso aqui, né? Isso mostra, pessoal, o que vai na cabeça de uma pessoa que olha para o Espiritismo, ele não vê ali uma doutrina capaz de regenerar a humanidade. Ele tem interesses pessoais de proeminência.